Não é fácil você ser desrespeitado, você ser maltratado e ter que avaliar aquela pessoa bem profissionalmente. Mas é o desafio diário da nossa profissão. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Jogo, mas Abel, isso é velho. Tem fórmulas que se esgotam muito rapidamente, você precisa arrumar outra. Você precisa arrumar outra ou você precisa ir embora. E o cara fala, fora Abel, dizendo que o time é um catado e que é mal treinado há 3 anos, sendo que há 2 o time foi campeão brasileiro, pô. Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza, galera? Vamos dar uma olhada nessa coletiva do Abel e que ele saiu puto com a última pergunta. Vamos ver aqui o que aconteceu. Estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais Não, pelo a lado preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Então, você vê aí que o Abel meteu o louco. Cara, não precisava disso, não precisava dessa ignorância. Ele podia ter respondido de boa, mas aparentemente o Abel ele anda com um pavio bem curto no Palmeiras. Vamos ver a repercussão que deu isso daí, que teve bastante gente falando sobre essa atitude do Abel. Se liga aí, ó. Eu estava ao vivo no fechamento quando o Abel Ferreira encerrou de forma abrupta a entrevista coletiva dele no Barradão, levantando da cadeira e indo embora quando perguntado sobre a preparação de um Palmeiras e Corinthians tão tenso para ambos os lados. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais Não, pelo a lado preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. E eu fiquei bem satisfeito, feliz da maneira como o Denilson e eu abordamos o caso. A gente foi crítico, mostramos aquilo que é o mais importante, mostrar o fato, o mais importante é a informação. E a gente debateu aquilo do ponto de vista da educação, da maneira como ele nos trata. E por que eu digo, e eu insisto, ele nos trata? Porque muitas vezes a gente, jornalista, quando é desrespeitado, é maltratado, e infelizmente isso é rotina com o Abel, nunca comigo pessoalmente, comigo inclusive ele é muito cordato, muito prestativo, muito educado, sempre me tratou muito bem. Mas colegas meus aqui da casa mesmo, assim, do meu lado, já foram desrespeitados, já sofreram com esses arroubos que o Abel tem em entrevistas coletivas. E o grande desafio para mim é não deixar, pra gente como classe, é não deixar que isso interfira na hora de a gente avaliar o trabalho do Abel. E isso é uma tentação, né? Você não deixar que coisas pessoais te levem a avaliar o trabalho de alguém. Não é simples isso. Não é fácil você ser desrespeitado, você ser maltratado e ter que avaliar aquela pessoa bem profissionalmente. Mas é o desafio diário da nossa profissão. Muitas vezes a gente diz assim, quando ele desrespeita um jornalista, ele está na verdade desrespeitando o torcedor. Eu não sei se isso é muita verdade. Porque eu acho que há outras maneiras de ele se comunicar com o torcedor e ele o faz muito bem, inclusive, né? A gente é uma das ferramentas que ele pode usar para se comunicar com o torcedor. Na prática, para mim, quando o Abel desrespeita a gente está tendo uma questão de classe para ser resolvida da gente, jornalista, com a comunicação do Palmeiras, com ele, expor o nosso descontentamento. Ninguém tem que aceitar a maneira, muitas vezes, como ele nos trata, como ele chuta microfone. Mas isso é uma coisa, né? É feio, é falta de educação. A outra é o trabalho brilhante, a presença dele aqui brilhante no futebol brasileiro. A contribuição que ele dá para o nosso jogo, ele ter se tornado o maior treinador da história do Palmeiras. Dito isso, não quero aqui ensinar ninguém a trabalhar, cada um opina como quiser. Apenas eu insisto nesse ponto assim, do desafio diário que eu tenho, né? Olhar para os atos do Abel, criticá-los, mas dar o devido peso a isso. Essa é uma questão. E outra muito maior é o treinador do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que apesar de muitas vezes desrespeitar a gente, deve ser tratado sempre com o maior respeito do mundo, porque ele é o treinador de um clube importantíssimo. E o trabalho dele é muito bom. As pessoas que trabalham no futebol, elas têm um pouco isso assim, né? De médico e monstro, né? Parece que o futebol mexe com o fígado delas. Eu não conheço o Abel na intimidade. Eu só conheço esse lado que ele mostra nos momentos de tensão. Esse lado é um lado monstro, né? É o lado que eu conheço dele. E para trabalhar no futebol brasileiro, você tem que estar habituado a poder lidar com pressão, né? Essa é uma semana, como eu já abordei aqui no passado, em vídeos recentes, que é uma semana de drama. Quem perdeu o derby vai comprar uma crise para ele. E para trabalhar no futebol brasileiro, você tem que saber lidar com essas questões, que não são as ideais, não deve ser fácil, mas esses caras recebem, são pagos para isso, lidar com pressão. E a pressão, claramente,
aumenta esse lado monstro que o excepcional treinador do Palmeiras carrega desde que chegou aqui. Vamos ver aqui, ó, mais uma crítica falando sobre essa atitude do Abel aí, ó. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, e vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B, o adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos. O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel, senão ele vai ficar bravo com você. Exatamente. Tem jeitos e jeitos de se falar. Vamos ver aqui, ó, o Bruno Formiga falou um pouco sobre isso. Vamos dar uma conferida aqui. O que o Bruno Formiga falou? Se liga aí, ó. Parte do estresse que o Abel sofre vem de parte da torcida do Palmeiras. Não é uma briga com a imprensa. Tem uma galera que odeia o Abel de torcedor do Palmeiras. Sim. E aí é que eu pego a bronca. Não é que eu acho que tudo que o Abel faz é fantástico. Aliás, estão enchendo o nosso saco, tá ligado, né? Dane-se, pô. Você, na boa, todo jogo que não ganha, vem os mesmos caras. Quero ver, cadê? Formiga agora pra falar que não pode criticar o trabalho do Abel. Primeiro que nunca foi dito que não se pode criticar o Abel. O que eu acho bizarro, e aí o cara pode espernear, pode vir aqui, falar, meu irmão, olha os meus argumentos. Eu vou dizer, dane-se, porque o cara tem um perfil fora Abel. É um idiota, porra. O cara tem 11 títulos, 10 títulos dados por esse cara. Ele transformou o Palmeiras numa competitividade estável. Porque mesmo o time mal, não jogando bem, tendo um monte de problema, é terceiro colocado do campeonato, tá vivo em todas as competições. E o cara fala fora Abel, dizendo que o time é um catado e que é mal treinado há 3 anos, sendo que há 2 o time foi campeão brasileiro, porra. Então, assim, desculpa, o cara... Essa galera, eu ignoro. Do ponto de vista de entendimento de futebol, eu acho que essas pessoas são lunáticas. É isso aí, é o que a gente tava falando aqui. Tem que saber separar o trabalho do Abel sobre a postura e a educação do Abel. O trabalho dele, por mais que o pessoal reclame, principalmente os palmeirenses, tem sido um bom trabalho, talvez não tenha tanta regularidade. Mas a falta de educação fala maior, porque ele só poderia ser um pouco mais educado, entendeu? Vamos ver aqui, ó, Jorge Igor falando também dessa postura do Abel Ferreira. Se liga aí, ó. Quantas vezes o Abel já fez isso? Desviar foco em semana de jogo grande, em semana de clássico, em semana de decisão. Desviar foco de um momento ruim do Palmeiras, de atuações ruins do Palmeiras, de decisões ruins, de um primeiro tempo ontem com os reservas horroroso, de um questionamento em cima da qualidade do elenco. Pô, quer dizer que o time reserva do Palmeiras só pode produzir isso aí que produziu contra o Vitória do primeiro tempo? O foco todo tá fora, tá desviado, tá no Abel. Ah, porque o Abel levantou abruptamente da coletiva. Ah, mas vocês vão morder a isca caindo nisso e falando? A gente tem que falar. Óbvio que a gente tem que falar. Uma reação como essa do técnico do Palmeiras, ela gera repercussão. É óbvio que a gente tem que falar, vira pauta. E o Abel sabe disso. Sabendo disso, ele joga esse jogo. Mas, Abel, isso é velho. Tem fórmulas que se esgotam muito rapidamente. Você precisa arrumar outra. Você precisa arrumar outra ou você precisa ir embora. Simples assim. Se você não tem... Se o teu último recurso é esse, para desviar foco de um momento ruim, um recurso velho, batido, cansativo, mal educado, irmão, então acabou, né? Então acabou. Você não tem mais nada em termos de repertório pra... Então esquece. Feio, cara, feio. Claramente premeditado, tá? Tá na cara. Tá na cara. A pergunta não tinha nada demais. Era sobre a preparação pro jogo seguinte. Não, a preparação começa agora. Levanta e vai embora. Gente, o que é isso? Que maluquice, cara. E aí, claro, isso vira o assunto, vira a pauta. E aí nós vamos esquecer do futebol pobre que o Palmeiras está jogando no ano. De 1 ano e meio, pelo menos. 2025, onde a coisa não anda. Responsabilidade do treinador do Palmeiras, que teve reforços, né? A gente não tá falando disso, a gente tá falando do Abel levantando a coletiva. Bom, pessoal, é isso aí, concordo com o Jorge Igor. Também não precisava disso. Parece que é premeditado, né? Eu acho que talvez o erro do Abel foi no final dessa fala, antes dele levantar, ele dá um sorrisinho. O pessoal perguntou, tá, não sei o que da preparação. A preparação começa agora. Valeu, pessoal, tô indo embora. Acabou.
Sem drama, sem drama, vai embora. E até tem um momento engraçado. O problema é que o prensa já persegue o Abel pelo jeito dele. E o Abel também não facilita. Mas a gente tem que saber dividir o trabalho do Abel, que ele tem feito no Palmeiras. Pode ser que não tenha tanta regularidade assim, mas nos últimos anos tem sido o melhor. E a educação do Abel. Infelizmente, ele pode ser um bom técnico, mas se deixa a falta de educação falar mais forte, não adianta de nada. Tratar mal as pessoas que estão evidenciando, às vezes te criticando ou falando do seu trabalho, é muito complicado. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa atitude do Abel Ferreira no Palmeiras. Essa semana tem um jogo decisivo e pode ser que a crise aumente, beleza? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Eu indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.